Olá pessoal, olá amigos, irmãos. Olha, vou falar com cada um sobre o começo do agir de Deus. Bom, no comecinho, Deus escolheu Abraão. Abraão para ser o pai de de nós, do seu povo escolhido, né? Então, começou por Abraão. Mas naquela época, eu vou tirar o óculos que tá meio sujo aqui, tá meio de ruim pra mim, mas dá uma olhada. Naquela época, o pessoal ainda não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele ia e repousava no espírito de alguns apenas, que eram servos de Deus, que na Bíblia, como muitos acham que profeta é somente aquele que profetiza, mas não é também assim. Na Bíblia, lá em Apocalipse, em outros lugares aqui, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, na Bíblia fala que profeta é como se fosse um servo de Deus. Então, os servos de Deus são os profetas. Por isso que o servo de Deus, no caso Abraão, no começo de tudo, que era um profeta, porque tudo que ele falava assim se fazia e ele servia a Deus de coração, de corpo e alma. Então, o Espírito de Deus repousava no espírito dele. No entanto, isso não era para com toda a família. Não era toda a família dele que tinha a graça de receber o Espírito Santo. Porque se assim fosse, irmãos, agora eu vou explicar o outro porquê. Do porquê que Deus não fazia-se assim. Porque se fosse para Deus fazer o começo de tudo em belezura, como foi na época da graça, com Jesus, né? Se fosse para ele fazer assim, porque se fosse assim, o que aconteceria? Vou explicar para os irmãos claramente. Se Deus começasse mostrando todo o caminho, o significado de cada coisa, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê deve ser assim, e explicando o caminho do amor ao próximo e do amor a Deus acima de todas as coisas, as pessoas iriam colocar em prática, iriam ser influenciadas por isso. E então, ao serem influenciadas, o que aconteceria? O coração do ser humano, como por natureza é mau, por causa do pecado que começou lá desde Adão e Eva, ele tende a buscar o pecado automaticamente por causa da carne e por causa das, da maldade que já vive no mundo agora, influenciando cada ser humano ao pecado. Então, ele, sabendo disso, iria recorrer às outras coisas, falar assim, eu já sei disso, então não tenho por que eu buscar as coisas menores para mim ir crescendo na minha vida tal, porque agora eu disso eu já sei tanto o bem como o mal, e eu agora preciso de fazer algo para mim próprio. Porque o ser humano, irmãos, ele, como eu explico para vocês, é meio complicado explicar isso. Peraí, deixa eu dar um pause aqui. O ser humano, irmãos, se acostuma com as coisas facilmente. Porque na Bíblia, Jesus tem uma parte até que ele vou dar esse exemplo. Eu gosto de dar exemplo de profeta, nossa, é tão legal. É mais fácil de mostrar para vocês todos como funciona a vida. Tem uma parte na Bíblia que Jesus fala assim: nenhum profeta é bem recebido em sua casa. Sabem por quê? Porque, como qualquer outra coisa da vida, quando você presencia aquilo várias e várias e várias, várias e várias vezes, principalmente quando é da sua própria família, você acostuma com aquilo e vive com aquilo
como se fosse algo natural, não dá valor àquilo. É como se fosse um irmão. Por que que os irmãos eles se vivem sempre, alguns brigam muito, outros se acostumam facilmente com o outro, outros nem ligam pro outro, entendeu? Coisas assim. Por quê? Porque viveram muito com aquilo, se acostumaram. Aquilo se tornou costume. Aquilo já nada mais é para ele. Já uma parte da vida apenas, que para ele nada mais é. Então assim, a pessoa a mesma coisa é com o aprendizado que ele teve. Se Deus colocasse o aprendizado da vida realmente, do vigor do Espírito Santo, do amor ao próximo e tudo mais, o sentido de tudo que ele coloca na terra, que ele colocou através de Abraão, começando por Abraão e depois foi indo Moisés e os profetas e tudo mais. Se ele fosse colocar em as pessoas iriam se acostumar, ia fazer aquilo parte da vida e ia procurar fazer a sua própria vontade, não a de Deus. De Deus, porque Deus estaria abaixo. Seria somente mais um costume, uma parte da vida que eles teriam ali. Então a pessoa teria que aprender o lado que não teriam essa parte maravilhosa. Teria que aprender a viver primeiro no deserto. Viver primeiro no deserto através das leis duras contra o pecado, como as pessoas deveriam agir, porque através daquelas leis as pessoas começariam então a dar valor àquilo por causa do temor e porque saberiam que aquilo era algo mais duro e mais bruto. Então, através daquilo e mostrando também que aquilo é para o bem, né? Porque se fosse só brutalidade, então é melhor você ir para uma guerra e viver lá. Não, não é isso que Deus queria também. Ele queria colocar a parte dura misturando com um pouco do amor de Deus, mostrando o que é realmente o que Deus queria através dos 10 mandamentos e dos caminhos bens que ele queria que todos caminhassem no caminho do bem. Então, através daquilo e através da dureza que Deus escolheu, porque o próprio homem andava na dureza, o próprio ser humano andava na dureza. Então Deus escolheu o próprio caminho do ser humano. Já que vocês querem a dureza, vivam com a dureza, aprendam com a dureza, aprendam no deserto e depois lá na frente eu mostro para vocês o que realmente é o caminho de Deus e qual é o agir de Deus na vida de cada ser humano para a salvação eterna. Porque teve que ser assim, porque somente dessa maneira o ser humano abre espaço do seu coração para Deus. Então, irmãos, por isso que com Abraão, ele, aliás, começou com Jacó o dízimo, né? Jacó, começou com Jacó o dízimo. E o dízimo, qual que é o sentido do dízimo? O sentido do dízimo naquela época eles davam o que eles tinham de comer e davam aos necessitados. Começavam a dar 10%. Olha só pra você ver, tanto que Deus é bom, ele nem pede muito, pede só um pouco do que você tem. Começava com 10%, tirava o décimo do 10%, o 10% do 10%, e separava entre os necessitados ali que serviam a Deus, os sacerdotes. E o que sobrava, ele dava aos necessitados ali do povo de Israel. Isso tudo é a obra de caridade. Então, resumindo, irmãos, o dízimo é obra de caridade. Então, porque lá, quando Jesus veio, ele não falou muito porque ele falou o sentido. Aqui agora Jesus chegou mostrando a graça, que é o que eu falei antes, que Jesus ia vir para mostrar a graça e o sentido de todo o agir de Deus. Foi o que Deus deixou claro para o povo. Nos 10 mandamentos, que é o que Deus pede, só tem amor ao próximo e amor a Deus acima de todas as coisas. E o resto deixa com Deus que ele trabalha ao nosso favor. E as outras leis, como já disse em outro vídeo atrás, era tudo obra do homem. Deus apenas permitiu. Deus apenas permitiu para que o ser humano, por compaixão do ser humano, porque o ser humano ainda não tinha todo o Espírito Santo. Então, ele
ele agiu com a dureza do ser humano através dessas leis que foram criadas pelos homens. E Deus permitiu todas por compaixão ao homem. Aí veio então os mandamentos, que era o que vinha realmente da mão de Deus, da própria mão de Deus, que era o que ele tinha mandado ao povo. Bastava aquilo para receber a graça de Deus na vida do ser humano. Mas tinha que fazer de todo coração e alma, como ensinou Moisés. Por um exemplo, lá tinha aquele negócio de apedrejamento, né? Mas o que Moisés ensinou ao povo? Teve uma parte lá que Moisés ensinou ao povo a dar o perdão ao outro. Porque o povo queria, um cara tinha pegado, se eu não me engano, era o carneiro que tava devendo ele, tava devendo um tanto de fazenda lá, que era no caso o carneiro, os carneiros, as vacas e tudo mais. Aí o povo tava em intriga. Acho que era isso, mas era uma coisa a ver com um devendo ao outro, essas partes. Então Moisés ensinou a eles a dar um ao outro o perdão e, e ajudar o outro para que o outro pudesse então receber o dinheiro suficiente para pagar o outro, porque ele não estava tendo naquela hora, mas o outro não queria ver isso, só queria ver o lado dele. Mas Moisés ensinou a agir de Deus, que mostrava claramente dos 10 mandamentos, que era o amor ao próximo, porque o fim de tudo aquilo era o amor ao próximo e amor a Deus acima de todas as coisas. Aí, como o povo estava irritando demais, tava virando aquilo uma confusão, uma destruição. O povo não estava sabendo lidar um com o outro, só tava de destruição. Aí Moisés foi na mesma intriga que eles e colocou essas leis duras e pesadas, porque o próprio Deus permitiu. Por que permitiu aquilo? No começo do vídeo eu expliquei tudo. Agora vocês entenderam. Aí então, depois que passou tudo isso, chegou a época da graça, a época em que Deus ia mostrar realmente a imagem dele, quem que ele era, o agir dele para o povo, através de Jesus, e assim ele mostrou. Então, meus irmãos, é isso que eu quero deixar claro para vocês. E Deus teve uma parte aqui em Jeremias, que eu já falei em outro vídeo sobre isso, que ele ficou bravo com o povo, porque o povo até agora não tinha entendido que todas as palavras de Deus lá em Moisés foram vindas dos homens. A única palavra que veio dele foi nos 10 mandamentos, e no amor ao próximo e amor a Deus acima de todas as coisas. E que fizessem isso de corpo e alma, e deixando o Espírito Santo agir na sua vida. Porque naquela época não eram todos que tinham o Espírito Santo, era só os escolhidos de Deus para trabalhar para Deus, como se vir a Deus, no caso, profetas de Deus. E Moisés, que foi um grande homem de Deus, ele mostrou a Deus esses caminhos. Mas o povo que não quis receber a Deus e seguir pelo caminho do Espírito Santo, não deram espaço para o agir de Deus no coração dele. Aí o que aconteceu quando Moisés morreu? O povo só começou a fazer destruição um com o outro. Aí começou guerras, aí começou apedrejamento, aí começou a dureza crescer do ser humano, a brutalidade, e nisso o povo ficava mais longe do sentido verdadeiro do agir de Deus e das palavras de Deus. Então o povo começou a se destruir. Olha, irmãos, eu tava com a Bíblia aberta aqui, parou numa parte aqui, ó. Vou ler essa parte para vocês, só para vocês verem. Olha para você ver como Deus disse ao povo em Jeremias aqui, capítulo 8, um dos versículos. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocam a ira com suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou em mim. Porventura não há enguento em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois,
não teve lugar de cura para a filha do meu povo. E aqui, tem outras partes aqui, que Deus fala que o povo não liga mais um para o outro, não liga para os órfãos que precisam de ajuda, não ligam para as viúvas que perderam seus maridos e agora sofrem. É isso que eu quero que vocês façam entre si, assim diz o Senhor. Naquela época, assim Deus falava na boca dos profetas, mas as pessoas só queriam o outro lado. O lado da dor, do sofrimento, da ira. E assim Deus fazia. Permitia e agia através da dureza do povo. Porque assim o povo queria, Deus tinha compaixão de um povo que não entendia nada de Deus. E assim Deus agia. E eu tô falando isso para que vocês entendam que Deus não é aquele Deus vingativo de maldade que muitas das vezes outras pessoas falam quando leem, principalmente os livros de Moisés, lá Deuteronômio, Números, Levítico. Aquilo lá tudo são obras feitas pelas mãos de Deus. Deus permitiu para que ele pudesse agir através daquilo para ajudar o povo a alcançar a Deus e o seu verdadeiro caminho, o seu verdadeiro agir. Enfim, todo esse caminho que a Bíblia demonstra é um desenvolvimento, é um processo até chegar a Jesus, a graça. E de Jesus, os apóstolos mostrando a verdadeira unção que vem do Espírito Santo para deixar o povo vivo. Tanto que tem uma parte aqui no Novo Testamento que mostra como o povo agia. Os irmãos entre si, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles viviam em união, irmãos. Eles vendiam as suas fazendas, os seus dinheiros, o que eles tinham e dividiam entre si tudo. E dividiam entre si, compartilhavam aos necessitados. E o que sobrava eles guardavam para a favor daqueles que iam precisar. Entenderam, irmãos? Entenderam? Hoje a gente já não faz como eles. Porque naquela época eles também usavam moeda. Hoje mais a gente usa moeda. A gente pode fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho. Vender, pegar as suas moedas que você tem, compra o que as pessoas necessitam. Se a pessoa precisa de roupa, dá roupa. Se a pessoa precisa de comida, dá comida. Se a pessoa precisa de um lugar para morar, ajuda a pessoa a comprar uma casa. Entenderam, irmãos? É isso, porque próprio Deus fala, o amor cobre multidões de pecados, irmãos. Então, Deus só mostrou naquela época o dízimo porque o povo não entendia. Através da linguagem de dízimo, Deus mostrou ao povo que realmente é o dízimo através de Jesus, que é você ajudar o seu próximo e fazer por onde, com a obra de caridade. Com o amor cobre multidões de pecados e tudo isso, viver em união, glorificando a Deus. Porque isso é viver pela fé. É você usar da lei através da fé, em espírito e em verdade. Isso é viver com Deus, tá? Então eu quero deixar isso claro para os irmãos, para que os irmãos entendam qual é o sentido do agir de Deus e por que Deus veio ao mundo. Deus veio ao mundo para dar a nossa vida. Quer dizer, para dar a vida dele a favor de nós. Isso foi quando Jesus morreu na cruz por nós, foi crucificado. Foi tudo por nós, porque o preço do pecado é a morte. E Deus deu a vida por nós. Amém, irmão. Era só isso que eu queria mostrar a vocês.